tarde, amigos do programa Pauta Livre. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, com muito prazer, alegria, satisfação, que nós estamos aqui novamente. Nessa sexta-feira, sextou. O dia hoje é 5 de janeiro de 2024. Terceiro programa do ano. E sempre com essa qualidade de som, de imagem e de público, que são vocês. É por isso que eu começo pedindo que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo, trazer algumas informações que nós traremos e muito. Sempre com 3 estúdios. Esse aqui é o do preâmbulo. Sempre dessa forma, mas graças a vocês nós conseguimos nos manter dessa forma. Não temos patrocinadores. Também não temos conta remunerada. Vocês é que decidem dar aquele like de positivo que serve muito para a nossa satisfação pessoal. Hoje o dia, embora que muito ventoso, foi um dia muito ensolarado, agradável aqui na nossa região. E não tivemos notícias de que tenha sido diferente em outras regiões do nosso estado. Rio e São Paulo, chuvas demais, inundações acontecendo. E nós, teoricamente, estamos na tranquilidade depois de outras inundações que tivemos aqui no nosso Rio Grande. Mas gostaríamos nós que ninguém tivesse tido qualquer problema. Hoje temos o nosso amigo, espectador assíduo, o Zé Sanguiné. Está fazendo aniversário no dia de hoje, nesse 5 de janeiro, 72 anos, septagenário, mais experiência, mais conhecimento na vida. Parabéns, nosso amigo Zé Sanguiné. Está em Rondinha com a dona Beth, veraneando, que coisa boa, aproveitando e demais, sempre pensando na família que é muito unida, que nós sabemos. Também hoje está fazendo aniversário a Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar, a Colônia de Férias. 78 anos de existência, da qual eu também sou sócio. É a Associação dos Sargentos Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. E sempre com muitos empreendimentos. Lá no domingo haverá uma solenidade em Cidreira, alusivo a esta data. Aparício Santelano é o presidente. Parabéns a essa associação da qual eu faço parte. Mas vamos a algumas notícias que estão acontecendo. Os casos estão aí e nós, mesmo que estejam em ritmo de veraneio, vocês, eu estou aqui. Mas temos muitas notícias. Por exemplo, que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, diz ter que havia um plano para matá-lo. Isso após o 8 de janeiro, que agora vai ser comemorado na segunda-feira. Vai ter uma solenidade alusiva convocada pelo presidente Lula. Agora o governador Eduardo Leite chegou a interromper as suas férias para participar desta solenidade. Claro, isso aí é de âmbito nacional e ele pleiteia ser presidente, candidato pelo PSDB à presidência da República. Aí, nesse caso, ele até interrompe as férias. Outras vezes, quando ele estava aqui, a gestão era do presidente Jair Bolsonaro, ele colocava para o vice. Não acompanhou o presidente Bolsonaro em quase nenhuma das suas visitas. Numa ele compareceu, mas ficou omisso. E depois ele diz que não é apoiador do presidente Lula, né? Mas ele que lembre que ele foi eleito aqui a governador, reeleito, embora ele diga que não, pelo PT. Então, ele segue as regras do PT. Basta dizer que reajuste ao funcionalismo público aqui do Rio Grande, zero. Eduardo Leite segue toda a linha do presidente Lula.
Mas, falando do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que havia um plano para matá-lo. E havia ele deu umas 3 versões. Um de que um grupo do GSI estava preparado para prendê-lo e levá-lo para uma estrada em Goiânia e abandonar o corpo à beira da estrada. Outro, que ele seria enforcado lá na Praça dos Três Poderes. Eu acredito que essa forca não estivesse montada, mas todo esse tempo e até agora ele foi falar simplesmente para um jornal, O Globo. E que diz o Globo? É aquele jornal que apoia a esquerda e muito. E ele dando uma entrevista. E já o chefe da Polícia Federal disse que já há indícios de quem teria feito essas ameaças. Mas por enquanto, no meu modo de ver, ainda é uma fantasia. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou. Ele disse que quem sofreu não só uma ameaça, mas um atentado de morte foi o presidente Jair Bolsonaro. Quanto a planos da possibilidade, então esse seria o ministro Alexandre de Moraes. Mas ele diz que seguiu a vida tranquilo. Ele tem uma tranquilidade imensa. Ele tem 8 seguranças. Isto é tranquilidade, e bem armados, inclusive com um armamento novo que o Supremo comprou para a sua segurança. Mas é isso aí. Então, vamos ver no que vai dar. O Supremo Tribunal Federal também determina a obrigação da vacina da Pfizer Baby de crianças de 6 meses a 5 anos. E o que acontece? O senador Girão lidera esse caso, e também a Câmara dos Deputados, e eles estão contestando esta ordem, porque eles acham que não tem cabimento. Nós estamos numa democracia. Também na guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia, segundo informações, estaria recebendo material bélico do Irã e da Coreia do Norte. Segundo eles disseram que a Rússia está despejando vários foguetes, inclusive aquele foguete Scud, que é hipersônico, e a defesa da Ucrânia tem os Patriot. Então, como é necessário 3 mísseis para derrubar um daqueles mísseis, o Scud da Rússia. E com isso eles estão fazendo com que a Ucrânia gaste a sua munição. E realmente estão precisando de munição, e o Congresso dos Estados Unidos já disse que agora não será fornecida munição ou valores para a Ucrânia sem que passasse pelo Congresso. E eles só vão se reunir no final de janeiro. Então a Ucrânia está sofrendo esse dilema. E outra coisa, os soldados estão ficando doentes, da Ucrânia, inclusive, estão aplicando atestados e estão envelhecendo, porque não aparecem novos voluntários para a guerra. No início o pessoal até era incentivado a isso, mas agora eles estão deixando de lado. Então é por isso que essa guerra está prestes a terminar a qualquer momento, porque o povo não suporta mais. Embora que seja a Rússia atacando a Ucrânia e contra-atacando. E o problema está acontecendo, o presidente Zelensky está preocupado. Também, quanto à nossa seleção, a CBF, o presidente da CBF, que foi reintegrado ao cargo por causa de uma decisão do ministro Supremo, o Gilmar Mendes. E ele agora convidou o Dorival Júnior, treinador do São Paulo, para que fosse treinador da seleção brasileira. O Diniz já foi dispensado
pela CBF. É notícia do dia de hoje. E o Dorival Júnior está pensando no caso. E a situação não é boa. O Ancelotti já arrepiou de vir aqui por todo esse dilema que está acontecendo aqui na CBF. Sujeito a, inclusive, sofrer sanções da FIFA, que a FIFA já advertiu de que talvez, por uma punição, poderiam os times brasileiros não disputar competições internacionais. Isto na área do esporte. Em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos, foi encontrado ontem um corpo esquartejado, era de mulher. Deveria estar, segundo o Instituto Geral de Perícia, agora não Instituto, é Departamento Geral de Polícia, estava na água talvez no máximo 2, 3 dias. E ele foi localizado, estava acondicionado dentro de uma mala. E o que era o corpo de uma mulher. Muito estranho também que o chefe de polícia é quem deu essa informação para a imprensa, o delegado Sodré. É diante daquela determinação da ASDEP, que é a Associação dos Delegados de Polícia, que os delegados não deveriam dar entrevista para a imprensa, para protestar contra o governador Eduardo Leite, que não quer conversa com o pessoal da segurança, não dá satisfação, reajuste zero, e com isso os delegados tomaram essa decisão e realmente eles estão cumprindo a risca. Também o ministro da Defesa, ele disse assim que o cuidado, terá muito cuidado do constrangimento dos militares naquele evento que acontecerá no 8 de janeiro. Em Porto Alegre, também ontem, após uma perseguição à Brigada Militar, no cercamento eletrônico foi avisado de que um carro estava com placas clonados. Eles foram perseguidos, a primeira viatura bateu e ficou impossibilitada de continuar. Teve danos materiais bem grandes, mas os policiais, por sorte, não se feriram. Uma outra viatura continuou a perseguição e na zona norte de Porto Alegre capturaram o motorista e o acompanhante. Eles tinham vários antecedentes por furto, roubo, tráfico, tudo que era vários antecedentes, mas com eles tinham um revólver calibre 38 e rádio na frequência da Brigada Militar. Então, alguma coisa eles iriam fazer, mas as perdas para o Estado foram grandes, né? Também em Porto Alegre, agora vamos falar em Caraá, que é lá bem próximo, é um município bem próximo a Santo Antônio da Patrulha, parecia que era distrito de Santo Antônio da Patrulha. Ontem, também um homem com um facão, ele agrediu a sua mãe e a sua avó. E um sobrinho dele, de 14 anos, foi interferir e teve o dedo decepado. E esta avó tinha 96 anos, tem 96 anos de idade. Ele estava também com uma arma, com um numeral raspado na cintura. Mas quando a brigada foi prendê-lo, ele não reagiu. O menor foi transferido para Porto Alegre para tentar enxertar esse dedo que ficou decepado. Também aquela juíza, a Ludmilla, ela está exilada lá nos Estados Unidos. Ela foi aposentada por contestar principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, que a aposentou. E ela achou por bem sair do Brasil. Foi para os Estados Unidos e disse que lá vai fazer alguma denúncia na Organização dos Estados Americanos contra o nosso Supremo Tribunal Federal. O perfil também da Choquei, ele que era da MyAid, agora já não é mais. Foi dispensado por causa daquela
fake news que foi publicado de uma jovem que teria um caso com o Whindersson Nunes, ou aquele outro, como é que falaria, né? E aí, pela repercussão muito grande, a Mayday desfez essa parceria. Mas a Mayday também é acusada de impulsionamento da esquerda em favor das eleições do presidente Lula. Assim como o Whindersson Nunes, ela tem vários influenciadores, em média 400. E isso quer dizer o quê? Mais de 1 bilhão de seguidores que poderiam ter sido induzidos, e todos com ideologia política de esquerda. Então, se deduz isso, acusações estão acontecendo, se não houve então o impulsionamento da chapa Lula e Alckmin. Também o presidente Lula, parece que ele quer briga com o Congresso, pois ele recorreu também ao Supremo aquele caso do marco temporal, além da desoneração da folha de pagamento que o Congresso havia vetado, que fazia parte do jogo. E ele largou aquela MP, então ele está comprando briga com o Congresso e vai largar essa bomba na mão do Supremo Tribunal Federal, que vai ter que decidir sobre essas decisões aí, né? Também na Freeway, numa caminhoneta, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 170 quilos de cocaína. Isto aí, no mercado da droga, renderia 30 milhões de reais. O motorista foi preso e ela tinha placa de Mato Grosso, mas segundo ele disse, essa droga estaria vindo do Paraná. Também em Minas Gerais, um homem cavou um poço de mais de 40 metros de profundidade no interior de uma casa. Segundo ele, ele havia sonhado de que ali haveria ouro. Então ele, acompanhado de um outro vizinho, eles cavaram esse poço e procurando esse ouro. Não foi encontrado. Depois desse sonho dele, ontem ele caiu nesse buraco e morreu. Esse buraco de 40 metros valia como um prédio de 10 andares. Então o sonho levou à morte. Foi no dia de ontem, lá em Minas Gerais. O presidente Lula, segundo informações, ele teve mais compromissos no exterior do que viagens pelo Brasil em 2023. Isso todo mundo sabia. Também o governo federal, no agro, né, ele investe mais de 950 milhões em estradas vicinais. Aquele nosso jogador, o Vini Júnior e o Rodrigo, são os jogadores brasileiros mais valiosos do mundo. O decretaço do Javier Milei é enviado ao Congresso argentino. Também uma reforma que ele havia solicitado a pedido dos sindicatos foi suspenso pela segunda vez pela justiça lá da Argentina. Ele está tendo muita dificuldade. Com prêmio recorde em 2023, a Mega da Virada já pagou mais de 4,4 bilhões em 15 anos. Também a produção industrial brasileira cresce em 0,5% em novembro. A Câmara dos Deputados dobra a multa para uso irregular de apartamentos funcionais de parlamentares. Você que paga van escolar, se prepare. A mensalidade escolar ficará até 12,5% mais cara em 2024. Quem diz isso é a Federação Nacional do Setor. Os próximos dias serão quentes e com pancadas de chuva aqui no nosso
Rio Grande do Sul. Também o presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha assume como governador do estado em exercício lá na próxima segunda-feira. Você sabe, o Eduardo Leite vai lá naquele evento do 8 de janeiro e com isso ele interrompeu as suas férias. A Prefeitura de Caxias do Sul fará mutirão neste sábado para a contratação de estagiários. Isso aí tudo nós teremos. Também as praias de Belém Novo e Lami, aqui em Porto Alegre, aqui que eu digo é na capital do nosso Rio Grande, estão próprias para o banho. Também o prefeito de Porto Alegre já assinou a ordem de início para as obras da demolição daquele edifício ali, o Esqueletão. Começará já na segunda-feira, porque o comércio do térreo estava funcionando normalmente. O aniversário dos atos do 8 de janeiro terá discurso do chefe dos 3 poderes e a segurança reforçada em Brasília. Isso aí já foi informado. Também vendas de veículos seminovos e usados cresceram 8,6% no Brasil em 2023. Os microempreendedores individuais têm um novo valor de contribuição previdenciária. O aeroporto de Guarulhos tem 122 afegãos à espera de acolhimento. Na nossa economia, o comércio exterior brasileiro fecha 2023 com superávit recorde de quase 100 bilhões de dólares. Também para encerrar o nosso preâmbulo, os auditores fiscais da Receita Federal rejeitam a proposta do Ministério da Fazenda e decidem manter a greve. Mas vamos lá ao estúdio 1, ao estúdio 2, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são
a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, boa noite! Estamos ao vivo aqui no nosso estúdio da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. 23 graus a temperatura. Tá me causando uma preocupação hoje, o pessoal tá bem devagar. Até agora somente o Alberi Nascimento Cardoso está conosco, falando lá do litoral norte do nosso Rio Grande. Claro que nós temos mais gente no litoral. Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, que está lá em Cidreira. O meu amigo Betão, lá de Marisul, não se manifestou conosco. Jorge Antônio, também não. Meu irmão Coronel Severo, que havia retornado da Bela Imbé no final de semana, e agora não disse se retornou novamente. O Casal 20, o Janei e Henrique, esse sim, a Janei e o Henrique, eles vão amanhã para Capão da Canoa, para aquele paraíso, e vão veranear lá. O João Batista e a Elvira, lá de São Paulo, Arujá, também estaria conosco, mas ainda não apareceu aí. E hoje nós temos uma programação boa, temos bastante informações, bastante notícias, inclusive temos edição dos resultados da Copinha, como é chamado, a Copa São Paulo de Sub-20. Houveram goleadas e o nosso amigo Alexandre Marques do Expresso da Várzea tem a preocupação de sempre nos mandar os resultados, tanto lá da quarta-feira quanto desta quinta-feira. Até nos mandou um vídeo, 21h30 é a hora de colocar o vídeo, e ele ainda não contestou conosco. Eu estou aguardando o Alexandre Marques. Laurino Speech, também lá de Nova Santa Rita. Mas vou colocar o vídeo do Alexandre Marques do Sub-20. Fala aí, Alexandre! Pessoal, voltando aqui para continuar passando os resultados da Copa São Paulo, quarta-feira, jogos das 17, 19 e 21 horas. Fortaleza 2, Castanhal 0, 15 de Jaú 4, Velo Clube 0, Vila Nova 2, Atlético Gloriense 0, Fluminense 3, São Raimundo 0, Criciúma 4, Atlético Cearense 0, Juventude 4, Conquista 0, Avaí 2, Retro 1, Inter de Bebedouros 3, Figueirense 4, Chapecoense 3, Jacuipense 1, Atlético de Goiás 2, Operário 1. Neste jogo tivemos um gol de goleiro do Atlético de Goiás. E Mirassol 1, Sampaio Correia 0, Inter 6, Santa Cruz de Sergipe 0, Ferroviária 3, Carajás 0, ABC 0, Coimbra 5, Marília 0, Bangu 3, São Paulo 5, Porto Vitória 1, Corinthians 6, Ji-Paraná 0. Esses foram os resultados dos jogos complementares de quarta-feira, beleza? Pessoal, continuando com os resultados da Copa São Paulo de ontem, quinta-feira, são eles: Asper Brasil 1, Santo André 0, Vitória 1, Picos 0, Comercial de Tietê 1, Ivinhema 1, Deportivo Brasil 2, Capivariano 0.
Esfera 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Guaratinguetá 1, Bragantino 2, Taubaté 2, Inter de Limeira 2, Goiás 1, Madureira 2, Sport Recife 1, Cruzeiro de Alagoas 0, Ibrachina 2, CSA 1, América Mineiro 2, Capital 2, Santa Cruz 2, Rio Branco do Acre 0, América de Natal 0, Flash Clube 0, Bahia 0, Joinville 0, Cuiabá 4, Patriotas 0, Oeste 3, União ABC 0, União Suzano 0, Portuguesa de Desportos 5, Cruzeiro 1, Capital de Tocantins 0, SKABR 1, Floresta 2, Palmeiras 7, Queimadense 0, Água Santa 4, Nova Venésia 0, União Mogi 1, Nova Mutum 3, Atlético Mineiro 5, Timon do Maranhão 0, Santos 2, Remo 1. Esses foram os resultados de ontem na Copinha. Beleza? Curte, compartilhe, comente, se liguem, um abraço, até a próxima. Olha, viu, João Batista? Palmeiras deu uma goleada, mas no início estão os times com mais destaque com os de menor destaque. Por isso que tá dando essas goleadas aí. Mas daqui um pouquinho a coisa começa a engrossar. O Alexandre Marques, ele é expert na área do esporte, teve essa preocupação de nos mandar vídeos aí, né, desse sub-20. Isso aí, então, fica contente, porque ele vai estar sempre informando conosco aí, o Alexandre Marques, já que ele não havia mandado vídeos anteriormente, agora ele tem mandado dos resultados dessa copinha, como é chamado aí, de São Paulo, desse lugar aí. Agora sim, vou dar uma ida lá no Estúdio 1. Hoje a coisa tá muito fraca, sexta-feira. Eu acredito que o pessoal esteja em deslocamento para o litoral ou fazendo qualquer coisa que não conosco. Até o aniversariante do dia, hoje, o Zé Sanguiné, lá de Rondinha, ele e a Dona Beth, não é possível que não tenha entrado em contato conosco, o Zé Sanguiné. E eu até fico preocupado, o que é com esse homem? Ele está lá em Rondinha, está veraneando. O Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, lá em Mariluz, nosso litoral norte do Rio Grande, e ele botou assim: boa noite, amigo Severo. Eu estou preocupado. Vocês que ele diz são os colorados, que é o meu time. Vocês estão contratando muitos jogadores de nome e nós apenas 2 contratações. É realmente a melhor contratação do Inter, que eu havia falado ali, interagido, foi o Alan Patrick renovando por mais 2 temporadas. Isso aí é ótimo, porque ele é, no meu modo de ver, o cérebro do time. Embora que o Betão, também colorado, não gosta do jogo dele, é impressionante, mas cada um vê o futebol de um jeito. E aí temos aquele centroavante também, para parceria lá na frente, né? Então, acredito que aí o Inter vai melhorar bastante, embora que os jogadores que tem. O time base do Inter é um time bom, o time não tem reposição, penso eu, mas vamos ver como é que se porta. O João Batista Romero, Arujá, São Paulo, esse aí é palmeirense, e até assistiu aí o Alexandre Marques falando dos score aí do Sub-20. E como o Inter goleou, o Grêmio goleou, o Palmeiras goleou, quer dizer, agora ainda é os grandes contra os pequenos. Daqui um pouco começa o confronto entre eles. E daí a coisa não é tão fácil. Então, o João Batista assim, ó: boa noite, meu amigo Severo. Um forte abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Hoje não tem uma grande quantidade, até o casal 20, que é o Henrique e a Janei, mas eles estão se preparando porque amanhã
e eles largam na madrugada para Capão da Canoa. Então já me avisaram aí e eu já desejei um bom veraneio para eles. O meu irmão, Coronel Severo, não sei o que está havendo, não interagiu conosco no dia de hoje, mas eu havia solicitado e aí apareceu ele, o Laurino Nispit, o nosso pequeno grande goleador, e ele diz assim, lá de Nova Santa Rita, né? E ele diz assim, ó, boa noite, amigo Severo, um clique no sino e um like para confirmar a presença no programa Pauta Livre. Muito obrigado. E o João Batista também disse que já deu aquele like e já cutucou no sininho. Mas hoje o pessoal tá bem devagar. Eu até já fiquei preocupado. Uma noite linda dessas, 23 graus a temperatura. Tudo de bom. Melhor que isso, impossível. Mas nós temos bastante argumento, bastante notícias para dar, que nós vamos complementar logo, logo. O Betão, lá de Marisul, esse sim a gente sabe que ele dorme cedo e agora está próximo de uma maratona que ele está se preparando para correr lá. Nós esperamos que ele se saia bem. Mas na faixa etária dele, eu acredito que ele esteja em condições plenas aí e vai se sair bem. Porque antes ele jogava futebol, agora se dedicou à maratona, por isso que ele foi para o litoral com a sua esposa lá em razão da Covid e por lá ficou. E agora ele está lá em Marisul, além de ser um líder comunitário, tem boas relações, ficou por lá mesmo. O nosso amigo também, o Alessio e a dona Ildara, estão lá em Magistério, mas também poucas vezes eles entram conosco, em oportunidades outras. O nosso amigo Jorge Antônio, que até eu considero o nosso emissário, hoje, não sei por que razão, não entrou conosco. Até eu estou meio preocupado. Mas vou dar uma ida aqui então no Estúdio 2 para mostrar a vocês que nós temos aqueles estúdios de qualidade como nós sempre mostramos a vocês. Mas daqui um pouco deve vir alguém e eu retorno aí para o nosso programa. É o caso dela, chegou ela aí, a Elvira, por enquanto a única representante do lado feminino. Nem a Janei está conosco hoje. A Elvira é a mãe do João Batista. Boa noite, Severo. Fica com Deus. Um bom final de semana. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. É isso aí, Elvira. Muito obrigado por estar conosco. Pois hoje nem a Janei participou conosco. Será que ela ficou constrangida? Que ela era representante da nossa ala feminina e hoje a Elvira está representando esse grupo aí feminino. Nos salva, pelo amor de Deus, porque o Henrique da Silva, o casal 20, eles vão largar cedito amanhã para Capão da Canoa, mas não vejo razão para que tivesse que dormir tão cedo, porque agora 21 horas e 41 minutos, não tem porquê, mas o pessoal, eu acho que se prepara, tem muita coisa para fazer, tem que deixar bem colocado também os netos, porque nessa idade a gente se preocupa muito com os netos, é o que deve estar acontecendo com a Janei e com o Henrique, o casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre. O Laurino Smith diz assim, ó, estou em preparação física para a Copa da Amizade 3, que será em Canoas, aos sábados, e o Campeonato Municipal de Nova Santa Rita, categoria 50, categoria 40, Força Livre e categoria Sub-15. Grandes atividades esportivas aí no Caju, hein, Lauri? É isso aí. E ele ainda complementou assim, ó, o Campeonato de Nova Santa Rita será aos domingos pela manhã, até para não coincidir com outros campeonatos, que a maioria está acontecendo aos sábados. Então, por isso que Nova Santa Rita botou essa data para domingo, e começa agora já, né, segundo disse o Lauri, tem muitas competições, e ele lá do Caju, além de, eu não sei se ele havia mudado lá para aquela fusão lá do Boa Vontade, mas diz alguma coisa aí, Lauri, se tu continua como diretor das mídias sociais aí do Caju, daí de Nova Santa Rita, diz alguma coisa para nós. O João Batista diz assim, ó, lá de Arujá, São Paulo, Severo, vai ter churrasco aí fim de semana, chama o Zé Sanguiné.
O Zé Sanguinel, já fiz vários chamados, mas ele e a dona Bete devem estar comemorando o aniversário. Eles estão no litoral, segundo eu soube. No outro final de semana, eles haviam dado uma esticada em Tramandaí, que é aqui a rainha das praias do nosso Rio Grande, mas normalmente ele veraneia lá em Rondinha. Mas não se manifestou conosco. Será que é constrangimento por estar fazendo 72 anos? Está atingindo a minha idade? Não é possível, está seguindo atrás de mim. Aí chegou ele, aquele homem que nós já colocamos o vídeo dele, expert na área do esporte, Alexandre Marques do Expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre. Claro que ele está veraneando até março, lá na bela Cideira do nosso litoral norte do Rio Grande do Sul. E ele diz assim: boa noite, Severo, chegando atrasado, estava envolvido. É isso aí, Alexandre, já colocamos o teu vídeo lá às 21h30. Depois tu reprisa o nosso programa, que está inserido ali na plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo. Tu vais assistir todo o programa. Isso é muito bom. Hoje que tu mandasse um vídeo de 4 minutos e nós ficamos contentes, dando os resultados da copinha, tanto da quarta quanto da quinta-feira. E ele assim, ó, segue a Copa São Paulo e as contratações do Inter e Grêmio na terça apresentação. Inclusive o Grêmio parece que vai ser às 13h30 e o Inter vai ser às 16h30. Já ouvi um anúncio no dia de hoje. O Laurinho disse assim, ó, aqui continua o diretor das mídias do Caju e responsável pelas postagens do Amizade Futebol Clube e do Boa Vontade de Canoas. Então tá, isso aí agora nos deixou bem explicado. O Laurino Espírito é aquele que eu digo que é o pequeno grande goleador, requisitado por muitas equipes, além de colaborar também na área técnica. Além todos aqueles eventos, tipo o Gol de Natal, que ele ajuda muito, o lar da Vó Nair, lá em Cruzilhada do Sul, que é as suas origens. É aquele homem que não esquece as origens. E é isso aí, Lauri. Muito bom. Se tiver mais alguma coisa para intervir conosco, ainda faltam 15 minutos para terminar o programa. Continua conosco. E Alexandre, não esquece depois reprisar o nosso programa. 21h30, exatamente começaram os vídeos que tu enviaste para nós, que duraram 4 minutos. Tá aí ele! Tá aí ele, é o João Batista, o aniversariante do dia ou da noite agora, porque ele está nos dando boa noite. Boa noite, amigos! Chegando na área, já curti e acionei o sininho. Ele estava constrangido, não queria receber os parabéns. Aí o João Batista até falou em ti. Aí eu, cadê o Sanguiné? Eu digo, olha, ele deve estar escondido lá por Rondinha, no litoral norte do nosso Rio Grande do Sul. Até eu acho que tu tá lá. Eu sei que no domingo, no fim de semana passado, tu desse um piquezinho ali em Tramandaí. Tô acompanhando as tuas edições aí, Sanguiné. Tu e a dona Beth estão veraneando e aproveitando pra caramba. Isso é muito bom, e hoje principalmente. Esses tais adquirindo mais conhecimento. Já entreguei o jogo. 72 anos. Se tu queria esconder a idade, já era. Agora todos os nossos amigos já estão sabendo. Eu vou dar uma ida aqui no Estúdio 2, mas se tiver que interceder, intercede conosco, qualquer de vocês, que eu vou dar uma passada aqui na nossa sinopse, né? Por exemplo, aquele problema que está havendo com aquela grande empresa, a Mayand. A CEO dele, como eles chamam aí, é a Vanessa Navarro. E a outra diretora é a Preta Gil. Eles têm mais de 400 influenciadores e agora se livraram da Choquei, por causa que também era patrocinada ou era agenciada por eles, mas um problema que deu, que ela induziu uma jovem, segundo acusa a imprensa, né? Induziu uma jovem ao suicídio por soltar uma fake news sobre um caso que ela teria com aquele influenciador Whindersson Nunes. E aí a Mayand se livrou, mas ela tem 400 influencer
que são influenciadores, né? E todos de esquerda. É por isso que eles, todo isso aí, a Vanessa Camargo, desculpem, esse nome já era, Preta Gil, ela é filha do Gilberto Gil, ferrenho defensor do presidente Lula na sua eleição. Caetano Veloso, que para não ser bloqueado, ele desistiu, disse que não vai fazer turnê, vai ficar fora por um tempo. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que quase é o término do programa, estão chegando os nossos amigos. O Alexandre Marques está dizendo assim, Sanguiné, direto de Cidreira. Boa noite, amigos. Ele diz, parabéns. Eu li a edição do Zé Sanguiné. Parabéns para o Sanguiné. Bastante saúde, que nesse período é o que mais nós queremos. E o Zé Sanguiné assim, obrigado, Alexandre. 72 verões com saúde, sextagenário. É isso aí. E agora, o nosso amigo Manequinha de Gravataí. Boa noite. Estou assistindo ao Pauta Livre. Tava na moita, Manequinha? Não é possível. Tava enrustido, é isso aí. Mas muito obrigado, não tem problema. 21 às 22 horas é o nosso horário. E hoje, sexta-feira, eu reconheço que todas as pessoas estão se preparando para mais lazer do que já tiveram. E nós ficamos muito contentes. E o Laurino Spitz, de Nova Santa Rita, falando direto com Rondinha. Parabéns, amigo Sanguiné. Tudo de bom e sempre. É isso aí, muita união na família. É o que nós sempre desejamos. Os nossos amigos estão aí. Não é possível que o Zé Sanguiné não estivesse conosco hoje. Não é possível. Aí sim. Aí essa eu não perdoaria. Qualquer outro dia, tudo bem. Aquela passadinha leve. Mas hoje, no dia do aniversário, não. Hoje não serias perdoado. Eu retorno aqui ao Estúdio 2. Faltam só 10 minutos para o término da nossa live. Daí eu vou dar uma olhadinha aqui, por exemplo, os Estados Unidos dizem que o dinheiro para a Ucrânia é agora somente com ordem do Congresso. E eles vão, e agora eles disseram que o dinheiro, aquele que o presidente decidia, esse acabou. Agora só com ordem do Congresso, o que é muito preocupante, que a Ucrânia continua sendo atacada ferrenhamente pela Rússia, né? O grupo Carrefour, no Recife, eles haviam adquirido há pouco tempo um supermercado Bom Preço, lá em Boa Viagem, no Pernambuco, e ele fecha suas portas no dia 31 de janeiro. Esse supermercado funcionava há 30 anos, aproximadamente 30 anos. E agora o que acontece? Se vocês olharem, aí só dizem que o desemprego caiu, mas eu acho que essa estatística do IBGE está incorreta. Nós só vimos empresas fechando. Mais uma loja do Carrefour fechando. Aqui na Cachoeirinha também o Carrefour fechou como supermercado. Havia adquirido há pouco tempo do Big e agora diz que vai reabrir, não se sabe como atacadão. O Zé Sanguinete assim, obrigado, goleador da Várzea, continue assim, se dirigindo e agradecendo ao Laurino Spitz. Esse é o bom do nosso programa. O governador Eduardo Leite interrompeu as férias para participar dos atos alusivos em Brasília, após os fato antidemocratas acontecido lá no 8 de janeiro. Foi convocado pelo presidente Lula e, com certeza, o governador Eduardo Leite, que quer ter uma visão a nível nacional, porque será candidato à presidência pelo PSDB, ele não ia perder essa oportunidade. Aí ele trancou ou suspendeu as férias para se apresentar. Aqui o presidente da Assembleia é quem está respondendo pela governança no nosso Rio Grande do Sul. Lá na Argentina, a Justiça suspendeu novamente a reforma trabalhista do Javier Milei, a pedido de sindicatos.
ele está sofrendo e muito com aqueles sindicatos, porque as medidas dele, diferente daqui do Brasil, lá ele quer terminar com a contribuição obrigatória, quando que aqui reativou a contribuição obrigatória. Aqui é Brasil, mas lá é uma mudança de estratégia para sair daquela economia terrível de 140% ao ano, que foi o que ele recebeu, Javier Milei, da esquerda, que governou a Argentina por muito tempo. Agora sim retorno lá ao Estúdio 1 para responder a João Batista. Ele disse assim, ó, Severo, conversei com uma amiga minha, trabalha na lotérica, um dos prêmios de 117 milhões, jogado pelo canal eletrônico, saiu da cidade de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, na Grande São Paulo, em Arujá. E ele disse, o Zé Sanguiné está fazendo 72 anos, é isso? Não, isso aí não precisa dizer. Eu estou respondendo, 72 anos, essa é a idade do Zé Sanguiné. Idade que eu já tenho. Lá no outubro é que eu saio dessa aí, vou para o 73. Mas o Zé Sanguiné, eu confirmo, 72, de muita saúde, alegria, e embora esteja aposentado, muito requisitado para trabalhar. Agora está de férias. Mas ele continua trabalhando pelo grande profissional que ele é e é requisitado para isso aí. O Manequinha disse assim, ó, complicado essas fake news. E pega pessoas que não têm uma mente bem controlada. O caso da jovem que se suicidou por causa de uma fake news feita pela Choquei. Claro que por uma pessoa com a mente normal, uma mente tranquila, não aconteceria, mas tem muitas pessoas que são facilmente influenciáveis, e esse é o problema. Então isso que aconteceu, e inclusive a família parece que quer acionar alguém, tem que ser responsável por isso aí. E o João Batista disse, grande Zé Sanguiné, um abraço, sou eu aqui, o João Batista de Arujá, São Paulo. E é isso aí. Então, o que eu estava explicando até os manequinhos, é isso aí que acontece. Então, se pensar numa maneira, uma pessoa normal diria, olha, isso aí não é caso para suicídio, mas tem pessoas que não pensam igual a gente. Nós somos bem diferentes, por isso que somos seres humanos, né? E cada um tem o seu DNA de uma maneira tal. Então, por isso que acontece demais e preocupa. Então tem que ter muito cuidado, tem influenciadores para o bem e muitos que são para o mal. E outra, foi questionado e o Alexandre de Moraes não colocou naquele inquérito das fake news. Não colocou. E agora com esse que ele disse que havia a possibilidade de ameaça dele ser morto, enforcado. Então agora, além do 8 de janeiro, além dele ser o juiz, o inquisidor, o acusador, agora ele se torna vítima. Em qualquer lugar do mundo, um juiz seria impedido de dar continuidade, então, a um inquérito desses aí. Mas aqui vale tudo, é o nosso Supremo Tribunal Federal. Os manequins disseram assim, o like é garantido. E é isso aí, muito obrigado, que esteja conosco. Aquele like também nos ajuda muito, nos deixa contente, manequinhas. Muito obrigado, mais um like garantido. E aquele sininho para receber o aviso sempre que esteja conosco. O meu irmão, sim, o Coronel Severo, hoje desistiu. Eu acho que ele não vai participar conosco. Mas vou dar uma passada aqui no Estúdio 2. Qualidade de estúdio está aí, ó. Está aí, embora seja o terceiro programa do ano, sempre com a mesma qualidade e principalmente graças a vocês que nos ajudam e muito. Em Porto Alegre, também ontem, lá na Zona Norte, um vazamento, anteontem, né? Um vazamento de gás num condomínio causou uma explosão. 6 pessoas foram feridas, e inclusive 2 bombeiros. Eu vi um repórter profissional dizer assim, 4 pessoas e 2 bombeiros, com coisa que bombeiro não fosse uma pessoa, fosse um robô. Não, a expressão correta é essa.
Foram 6 pessoas feridas, dentre elas 2 bombeiros que foram atender o caso primeiramente de vazamento de gás. Mas quando eles, segundo informações, quando eles estavam subindo no edifício, houve a explosão. E eles passam bem, ainda bem, não causando um transtorno quanto às pessoas, os bens materiais a gente adquire. Também já foi dito que em Porto Alegre, na segunda-feira, vou tomar uma aguinha aqui para hidratar a garganta, uma tossidinha quase ao término do programa. Quando faltam 2 minutos, estão no centro de Porto Alegre, para quem conhece, aquele prédio chamado de Esqueletão, ele será demolido. E eles pensaram que seria implodido, mas acharam que seria um transtorno grande, uma vez que ele está bem centralizado. Então, mesmo que o comércio ali do térreo, se as que não tinham conhecimento, mas, segundo o prefeito assinou, segunda-feira começa essa demolição. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se meteu na área também do esporte. Ele reconduziu o Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente da CBF, uma vez que ele estava sendo afastado, havia sido afastado. E ele já convidou o Dorival Júnior, o técnico do São Paulo, após dispensar o Fernando Diniz, que realmente não era simpático ou não trazia confiança aos torcedores. Aquele atentado que houve com 80 e quase 90 mortes lá no Irã, durante os funerais, ou não, as comemorações de um general que havia sido morto lá no Iraque pelos Estados Unidos em 2020, e houve um atentado. Aí o Estado Islâmico assumiu a autoria diz que com 2 homens-bombas que explodiram na multidão, e por sorte 87 pessoas morreram, mas tem muitas em estado grave, poderá aumentar o número. Por último, no esporte, o Inter renovou com Alan Patrick e anunciou o atacante argentino Lucas Alario, que até o Alberitz que estava preocupado. O Grêmio, com uma renovação do goleiro Grando e Kaique. E ainda mira o Marcelo Grohe, que vai ficar livre no mercado. Para terminar, em Porto Alegre, domingo 7, a terceira caminhada do Janeiro Branco. Sabe o que quer dizer? É alusivo à saúde mental. Para terminar, vou dar uma passada lá nessa sexta-feira, ao término do programa. O Laurino me pede assim: obrigado, amigo Sanguiné, pela atenção e apoio. Já estou há 10 anos nessa caminhada, nesse projeto social. E o João Batista assim: esse general foi tarde. Parabéns, Estados Unidos. Foi lá em 2020. Não foi agora, mas agora foi só o cortejo, e que logo os Estados Unidos já tinha dito que eles e Israel não tinham nada a ver com isso, que era a primeira desconfiança do Irã. Mas o Estado Islâmico, ele tem uma guerra lá religiosa que a gente não consegue explicar. Então, assumiu o Estado Islâmico e eles foram os resultados. E com isso retorno aqui ao Estúdio 2, que tudo tem início, meio e fim. E o nosso programa não é diferente. O Pauta Livre está se despedindo hoje. Mas não esqueçam, lá no dia 8, segunda-feira, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus, um excelente final de semana, e nós que nos despedimos, e esse grupo que está hoje, embora aqui pequeno, estejam conosco segunda-feira às 21 horas e convoque os demais e divulguem o nosso link. O nosso boa noite, muito obrigado e um excelente final de semana, e sempre com a proteção divina.